Olá, muito bom dia, meus amigos, minhas amigas. Prazer, mais uma vez, estarmos juntos aqui para trocarmos ideias, conversarmos. A gente sempre reserva esse espaço de tempo aqui aos sábados para a gente poder estar mais próximos de vocês, já que temos essa ferramenta que é a internet, né, que nos permite, que nos possibilita estarmos juntos a você e que também eu possa ter de você essa interação, essa interatividade. Você pode fazer a sua pergunta e a gente vai conversando como se estivéssemos assim numa boa cozinha, né, com um cafezinho, um pedaço de bolo. E a gente podendo falar das nossas experiências, falar do nosso momento, não é? Falar da vida que está rolando, né? Tanta coisa acontecendo, né? Morte do Fidel Castro essa noite, muita coisa nova aí, né? A renovação dos grandes líderes mundiais, né? Tudo isso vai acontecer, né? Debaixo dos nossos olhos. Estejamos nós aqui ou não estejamos mais nós aqui, né? De qualquer modo, numa primeira análise, é importante a gente poder refletir sobre as nossas coisas, refletir sobre a nossa vida, sobre o nosso momento, sobre a nossa condição. E é isso que a gente vai fazer hoje. Nós soltamos... Abre um pouquinho a janela. Nós soltamos uma nota falando a respeito das curas espirituais, né? Você acredita nas curas? Você conhece o trabalho de curas espirituais? Você conhece o trabalho de curas espirituais? Conhece como funciona? Eu trabalho nisso mais ou menos há uns 40 anos. E não só tenho trabalhado com os espíritos nesse tipo de atividade, como também precisei muito de apoio espiritual por questões de saúde, por questões também minhas, pessoais, e sempre fui muito acolhido, muito bem atendido. O tratamento espiritual, ele vai por uma vertente um pouco diferente do tratamento médico físico convencional. O tratamento médico, a gente sabe, ele vai fazer, né, uma anamnese, vai fazer uma pesquisa, provavelmente com alguns exames dos sintomas que você está atravessando, e vai formular alguns tratamentos, vai indicar alguns tratamentos para que os sintomas possam ser resgatados, recuperados, e para que quimicamente, né, ou bioquimicamente, você possa se equilibrar. E todos nós, graças a Deus, temos a medicina para poder nos ajudar, né? Porque a medicina, com todos os eventuais problemas que a gente sabe que existem, sobretudo a medicina pública, né, a medicina que é apresentada para aqueles que não têm recurso, né, por vias governamentais, tal. Essa medicina é uma medicina que, apesar de todas as dificuldades, ela ameniza a nossa dor, ela fortalece a nossa restauração. Enfim, nós só podemos falar bem da medicina. Existem, logicamente, como seres humanos, né, alguns médicos que não atendem, né, aos protocolos reais, né? Existem alguns médicos que, como ser humano, muitas vezes também se acham como deuses, né? E são de uma prepotência, de um egocentrismo absurdo. Mas nós não estamos aqui para julgar ninguém, nem para censurar ninguém. Estamos aqui para observar o fato. A medicina é uma bênção, ponto final. E nenhum de nós pode bater no peito e dizer, olha, eu nunca vou precisar de um médico. Não, a gente sabe que não é assim que funciona. Então, eu
tenho tido a felicidade, sempre que precisei de médicos, de ser muito bem acolhido, muito bem atendido e igualmente restaurado em muitas coisas. Mas eu começo a perceber também como psicólogo, né, há tantos anos trabalhando com psicologia, que os sintomas, eles têm uma consequência física, mas não são necessariamente oriundos de um desequilíbrio físico. O desequilíbrio físico parece vir depois de determinados desequilíbrios emocionais. Logicamente, a medicina avançada, né, tem feito todo um estudo das chamadas doenças psicossomáticas, né, aquelas que são originárias nos nossos desequilíbrios da mente, que são tantos, né, nossos desvios aí de padrão de conduta, que também são enormes. Tudo isso vem gerado uma série de problemas, né, na nossa vida, mas também os desequilíbrios emocionais, né, os desequilíbrios de um comportamento, de relacionamento. Hoje, atualmente, embora a depressão pareça ser a mais, vamos dizer, quase que a primeira da lista, né, a depressão, a diabetes, a gente vê com muita frequência as chamadas doenças autoimunes, que são aquelas doenças em que o sistema de imunidade, em vez de jogar, a seu favor, jogam contra você. Quer dizer, em vez do sistema de imunidade te defender, ele ajuda a te atacar, né? Ou por disfunções, enfim, as razões são inúmeras. Eu não sou médico, eu não tenho competência para entrar na profundidade, né, das coisas, nesse sentido. Mas como psicólogo eu observo, e atendendo muita gente também que faz tratamentos médicos, o quanto as nossas emoções estão precárias, o quanto nós somos, digamos, despreparados para lidar com certos problemas do dia a dia, né? O vazio interior, os problemas de relacionamento, as questões ligadas à rejeição, indiferenças, brigas de competição, né, em que as pessoas sempre adoram mandar, né, gostam de ter o poder de mando, né, quantas coisas, quantas barbaridades as pessoas fazem para poder subir de posto, né, e mandarem, né, o prazer que elas têm de mandar é uma coisa absurda. Tudo bem, a gente sabe de tudo isso porque observa a vida no seu funcionamento natural. Onde entra o tratamento espiritual? O tratamento espiritual vai por uma outra estrada, uma outra vertente. Pelos nossos estudos, a doença não começa exatamente no físico. Ela acaba no físico, ou seja, ou ela manifesta-se no físico. Mas antes dela tornar-se física, a gente observa, por estudos e por observação, que há desequilíbrios de natureza espiritual e de natureza emocional que criam uma espécie de confusão no sistema. O sistema seria um sistema assim de fluxo vital, né? Fluxo de vitalidade. E ele tem toda uma harmonia. Eu não sei se você já viu alguma vez um mapa em que mostram os meridianos que os acupunturistas utilizam. A acupuntura é um estágio avançado da medicina, e o estudo da acupuntura, e depois tem a acupuntura eletromagnética, tem vários outros segmentos, né, da acupuntura, afluentes, digamos assim, da acupuntura, que trazem novas técnicas. Mas ali, imaginem vocês que são mapas de fluxos de energia de 5.000 anos atrás. Puxa vida, 5.000 anos atrás, pois é. E de lá para cá, muita coisa tem acontecido. Então nós temos esse fluxo de vitalidade que é alimentado pela nossa parte chamada psicoenergética espiritual. A evolução das coisas dentro de nós, antes delas se tornarem matéria, mas influenciando a matéria. Então o que faz o tratamento espiritual?
O tratamento espiritual não trata o físico, ele não mexe na parte física. Tanto que o tratamento espiritual não dispensa nunca o tratamento médico. Quer dizer, é uma ingenuidade. Você fala, não, para de tomar os remédios. A pessoa às vezes está com uma doença grave, um câncer, não, para de tomar os remédios. Não é assim que funciona. Claro que seria muito bom se fosse tipo passe de mágica, né? Mas não é assim que funciona. O trabalho que os espíritos nos ensinam e atuam são atividades de reorganização energética. Tanto que os tratamentos espirituais que a gente faz aqui, e outros tantos, muitos lugares sérios que fazem também, vai tentando reequilibrar primeiro a criatura do ponto de vista energético, para que esse reequilíbrio energético possa repercutir no físico e ela começar a ter melhoria dos sintomas. A gente observa que o tratamento espiritual faz a medicação do médico até funcionar melhor. Dá um upgrade na ação medicamentosa, por ação de energia. Os tratamentos espirituais, até onde eu sei, até onde eu conheço, são sempre gratuitos. Não se pede para fazer tratamento espiritual. Às vezes, o médico espiritual que trabalha comigo, o Dr. Hans, dá cursos, não é? Sobre como a gente fica doente, como esse desequilíbrio acontece. Quando ele faz esses cursos, então a gente tem um investimento para poder fazer a manutenção da casa. Isso sim. Mas o tratamento em si é zero. Tanto a pessoa pode fazê-lo presencial, como pode fazer na casa dele mesmo. Nós mesmo temos aqui uma lista grande de pessoas cujo atendimento espiritual é à distância, em outros estados. E a gente combina um horário, sei lá, 10, 15 minutos ali, uma vez por semana, onde as entidades, os amigos espirituais vão visitar a pessoa, levar a ela um fortalecimento energético. Eles não vão aparecer, não vão criar terrorismo na cabeça da pessoa, não vão exigir que a pessoa seja dessa ou daquela religião. A única coisa que eles vão procurar incentivar, e isso é público e notório, é um repensar de conduta. Porque se você não mudar a sua conduta, você vai continuar doente ou até piorar. Você tem que repensar o que você está fazendo com o seu corpo. Seu corpo é a sua casa, seu corpo é onde você mora, e você tem que higienizá-lo, você tem que deixá-lo o mais ajeitado possível para que ele possa manter-se em atividade, que ele possa manter-se trabalhando de uma forma equilibrada, serena, naturalmente bem. Não é? Então, é assim que faz o tratamento espiritual. O tratamento espiritual trabalha, a gente faz sequência, né, algumas semanas, depende de cada caso, mas as entidades orientam, né, os médicos espirituais orientam, e ao mesmo tempo que eles falam do problema da saúde da pessoa, eles também falam das atitudes que podem estar favorecendo a pessoa a ficar doente, né? Vocês se lembram de uma passagem crística em que Jesus curou os 10 leprosos? Vejam só, ele curou, né, ele curou os sintomas todos, ele limpou, né, entre aspas, os leprosos, e acabou essa atividade que ele fez extraordinária, e ele estava um pouco entristecido. E Pedro foi ter com ele, né, percebeu que ele não estava assim tão alegre com o feito que ele tinha acabado, né, de produzir. Falei, mas o senhor não está bem? O senhor não ficou feliz? Ele disse, não, eu fiquei feliz, mas na verdade eles foram curados, dos 10, somente um foi curado. Os outros 9 voltarão a errar e voltarão a adoecer. Somente um veio, né, saber das verdades do meu Pai que está no céu. Tem aquele linguajar, né? Mas mostrando para a gente que a cura espiritual, ela não é só uma coisa de repercussão física. A cura espiritual é uma coisa a mais. É como se você repensasse o que você está fazendo com você, o que você está fazendo da sua vida, né? Como é que você está desperdiçando as suas emoções,
Como é que você está, às vezes, sendo chato, intolerante, crítico com os outros, sem ter o mínimo de paciência, né? Aquela ansiedade, aqueles medos todos, tudo isso repercute na nossa saúde. Então, a ideia, né, dessa situação é fazer com que a gente repense a atitude ou as atitudes e possamos, aos poucos, ir debelando os sintomas, né? E olha, nós temos visto melhoras acontecerem de maneira surpreendente. Nós vimos tumores desaparecerem. A falar, mas isso é uma coisa que pode acontecer espontaneamente. Pode, mas com ajuda espiritual acontece mais frequentemente. Quer dizer, existe uma força ali nutrindo a sua imunidade, nutrindo as suas defesas, para que elas possam atuar no sentido de reequilibrar você. Então tem acontecido coisas incríveis, e as pessoas... Eu nunca vi um tratamento espiritual onde a pessoa não melhorasse nada. Ela pode ter melhorado muito pouco, mas sempre há uma ajuda. Sempre há, e há casos até em que há uma cura completa. Depende muito daquilo que a pessoa precisa aprender. Depende muito da maneira como ela vê a vida dela e como ela está enxergando todas essas situações, todo esse quadro. Então, o tratamento espiritual é um tratamento que mexe lá no nosso íntimo, mexe lá na nossa alma, mexe lá nas nossas, no nosso inconsciente, mexe naqueles aspectos mais sutis do cérebro, o sistema nervoso, né, as implicações do sistema, como a gente maltrata o nosso sistema nervoso, né, nosso sistema digestório, nosso sistema circulatório, né, tudo aquilo que a gente faz da gente e que obviamente repercute no físico. Então, ao longo desses anos, eu tenho visto muita coisa acontecer. E eu acho que a pessoa que opta para fazer um tratamento espiritual, primeiro, ela não tem nada a perder, é gratuito, né? E segundo, que ela pode estudar e conhecer outros aspectos. Não quer dizer que a pessoa tem que mudar as suas crenças religiosas. Muita gente acha que isso é para enfiar uma ideia goela abaixo, da pessoa ter que ser isso. Não. A ideia básica, central da espiritualidade é fazer com que a pessoa de fato seja mais ética. Não tem a ver com bandeira religiosa, tem a ver com ética, né? Tem a ver com postura, com posicionamento, com alegria de viver, né? Entender os problemas humanos, né? Mas buscar saídas, né? Buscar caminhos, buscar situações diferenciadas. É como diz o psiquiatra Augusto Cury, que ele não torna os problemas um velório, né? Não é um velório de problemas, ele vai partindo por soluções. Porque às vezes o problema está lá, a gente fica velando aquilo, né? Velando, lamentando, mas não toma nenhuma postura no sentido de racionalizar a coisa. Não, eu vou sair disso e não aguento mais ficar nisso, eu quero uma mudança. Que tem aquele momento dentro da vida que, e eu tenho observado uma coisa curiosa, não é exatamente o sofrimento que muda as pessoas, mas o cansaço dele. Quer dizer, quando você cansa de sofrer, quando você sente que você está lá naquela penúria interna, né? Aquele sufoco, aquela tristeza, quando você cansa disso, não dá mais para ficar nisso. Eu vou buscar alguma saída, vou buscar um caminho. Né? Muita gente acha que esse é um caminho assim, de enganação, um caminho onírico, onde as pessoas ficam só nos sonhos e tal. Não, não é assim. A ideia básica não é essa. Embora haja, pelo tratamento espiritual, também um grande acolhimento da pessoa, né? O escutar, porque nós temos muitos poderes. Poderes nas mãos, poderes nos pés, poderes nos ouvidos, né? Saber escutar, ter um coração paciente. Há muitos poderes em nós que a gente não articula, não exercita. E a gente vai perdendo esses poderes e vamos ficando à mercê
das situações. E aí o sofrimento é iminente, né? E se você não tem uma fé, então aí o sofrimento é mais sozinho ainda, né? É solitário, é difícil, não é verdade? Então, basicamente é isso. Eu mesmo precisei de socorro espiritual na saúde. Estive em alguns lugares bastante confiáveis. Estive lá em Abadiânia com o João de Deus, que me tratou divinamente bem, fui super bem acolhido, tive grandes melhoras. Tive também com o meu amigo João Berbel, lá em Franca. João Berbel está fazendo uma obra maravilhosa lá. Imaginem vocês que ele atende 4 a 5 mil pessoas em dia de consulta, produzem todos os medicamentos lá na fazenda dele, são ervas, né, todas muito bem catalogadas pela Anvisa, tudo muito sério, mas a característica mais importante do trabalho do João Berbel é que os remédios são dados. Imaginem vocês, segundo o que me disseram lá, eles dão mais ou menos em torno de 300 mil cápsulas mês para as pessoas. Vou repetir: 300 mil cápsulas de medicação, tudo à base de ervas, tudo natural, para os mais diversos tipos de doenças e tudo mais. Orientada pelo espírito Dr. Ismael Alonso, não é? Que atua sempre ali na região de Franca, no interior de São Paulo. Mas enfim, lá fiz 3 cirurgias espirituais, tive uma melhora imensa nas minhas pernas, meus joelhos estavam com problemas. Eu não estou ainda 100% curado, mas digamos já estou perto dos 80%. Tive uma grande... E eu sei que isso é um processo meu, processo que eu estou lidando comigo, que eu estou tentando perceber a cada dia mais aonde eu preciso melhorar, porque esse trabalho de autopercepção, né, é para todos nós, né? Eu também tenho minhas coisas, eu quero ficar bem comigo, porque se eu não fico bem comigo, eu também não fico bem com os outros. Então, é uma inversão. Não, eu quero ficar bem com os outros e comigo de qualquer jeito. Não, não é assim. Nós temos que buscar o exercício do caminho do equilíbrio, não é isso? Nós temos que chegar lá. Então, devo muito também, é uma instituição imensa, eles dão tudo gratuito, gente, eles estão fazendo lá um hospital, para vocês terem uma ideia, são 52 quartos, 52 leitos de hospital, eles vão fazer hospital normal, convencional e também uma parte só para atendimentos espirituais. Uma obra digna, né? Uma obra, não se cobra um centavo, tudo é dado. Então tem gente do Brasil inteiro lá e todo mundo melhora, todo mundo, sabe, ninguém pergunta a religião de ninguém, ninguém cria obstáculo para ninguém. É um trabalho efetivamente do bem. Assim como existem outros núcleos pelo Brasil afora, né? Alguns eu não conheço, mas o que eu conheço, gente muito séria, o próprio João de Deus, gente muito séria, gente que vive para isso, vive para ajudar os outros, né? Isso é muito gratificante. De modo que o tratamento espiritual é uma experiência. Se você tem alguma necessidade de saúde e se você está descontente com o atual tratamento médico, você não precisa parar de fazer o tratamento médico em momento nenhum. Você pode fazer um tratamento que eu chamo de coadjuvante, né? Ele vai ali, mas ele corre por uma outra estrada, por um outro caminho, né? Não é o caminho da medicina convencional, é o caminho da medicina espiritual, energética, psicoespiritual. É um tipo de tratamento um pouco diferente. E também ele conversa muito com os pacientes, orienta. O próprio Dr. Hans, que trabalha comigo, dá umas orientações muito oportunas, né, para as pessoas, e fazem as pessoas depois repensarem a vida delas. Então, as experiências são inúmeras, né? Você pode me dizer, Irineu, mas tem muito charlatão, tem muito paraquedista. É possível que tenha, porque o homem é o homem, né? Às vezes ele quer ganhar em cima dos outros. Enfim, isso existe, a gente sabe que existe, e para isso existe bom senso, né? Para isso existe inteligência e critério. Você não vai se sujeitar
a uma exploração dessa natureza. Você é uma pessoa inteligente, né? Mesmo que você tenha uma necessidade lá. Muita gente explora a necessidade do outro, né? Eu sei que isso existe porque eu já vi inúmeros casos de gente ser explorada, enfim, de gente ser acharcada financeiramente. Existe, isso de fato existe. Mas aí você tem que pôr o pé no chão, né? Pedir inspiração. E um tratamento espiritual, você não tem nada a perder. Pode ser, para mim não deu certo. Tudo bem, você não gastou nada, não fez nada, às vezes faz até em casa mesmo. Eu acho que é uma alternativa interessante de se conhecer, de se pensar, né, de avaliar. E quem sabe você também encontra ali um caminho, né? Encontra ali uma saída para essas dores, para essa situação de vazio que você sente, essa vida sem graça que você está vivendo, essa coisa que você se empurra, ou você se torna uma máquina de fazer, só fazer, mas você não sente as coisas, não tem gosto, a vida fica sem graça, fica esquisita. Aí a parte espiritual realmente tem um valor extraordinário. Então, é unir as duas estradas, né? Unir a medicina, porque eu considero a medicina uma bênção. Hoje tem técnicas que minimizam a dor de maneira impressionante, né? Gente, a vida sem dor é outra vida, né? Vamos falar a verdade. Ninguém merece ficar vivendo anos e anos a acostumar com a dor, né? Isso é muito triste, é muito difícil. Mas parece que às vezes a pessoa entra numa dessa para ter que mudar alguma coisa que ela é dura, ela é resistente, ela acha que o mundo inteiro está errado, só ela está certa. Não sei qual é o seu caso, mas há caminhos. Eu mesmo, quando trato meus pacientes aqui como psicólogo, eu vejo muita coisa acontecer, eu vejo os caminhos, né, da mente, como os pensamentos são construídos, né? A pessoa parece que ela não tem lógica dedutiva, ela vai no embalo, ou ela quer fazer o que todo mundo faz e não tem estrutura para isso, quer imitar os outros, e a vida não é imitação, né, gente? A vida é originalidade. Parece que a bondade divina criou exatamente as diferenças, né? A vida é a soma das diferenças, e isso é que é o belo, né? Isso é que é o incrível da vida, é como cada um é do jeito que sabe ser, né? Cada um tem uma aparência, embora sejamos semelhantes, né, em muitos aspectos. Bem, vamos ver como é que nós estamos aqui com os nossos amigos. Vamos ver se temos alguém aqui para conversar. Josenita, Salvador. Olá, Josenita, boa tarde para você, para todo mundo aí de Salvador. Parabéns pelo tema, pela explicação. Irineu, dizem que as doenças se alojam no perispírito. E o perispírito é onde ficam armazenadas nossas dívidas passadas e onde tentamos apagar essas manchas. É verdade, Josenita. Certos desequilíbrios que a gente tem, eles se originam em algumas disfunções que a gente teve em outras experiências, as chamadas vidas passadas. E às vezes o assunto foi tão profundo que a gente leva de uma vida para outra certos resquícios, né, em alguns órgãos que foram emocionalmente muito lesados, muito difíceis. Então, elas têm tendências, né, a reaparecerem na experiência atual em determinados momentos da vida. Então aparece lá uma sequela aqui, uma sequela lá, né? Às vezes filhos que nascem de pais absolutamente saudáveis, você tem lá dois, três filhos saudáveis, e de repente um quarto filho cheio de problemas, o que denota que a questão não é exatamente só congênita, né? Existem outros elementos, porque o corpo espiritual é exatamente onde nós atuamos fora da matéria. É um corpo elétrico magnético, né? É um corpo de fluxos vivos de energia, e quando existem determinados problemas, há uma tendência a termos acúmulos disso.
e esses acúmulos nem sempre saem num primeiro momento. Então, as doenças reaparecem, determinadas, não todas, né? Determinadas doenças ou determinadas síndromes reaparecem fruto de situações de passado, denotando não só um atendimento espiritual, mas também uma mudança de postura, uma mudança, é como se nós precisássemos, Josenita, assim, de uma reeducação do modo como a gente vive, ou do modo como a gente reage às situações da vida. Então isso pode acontecer mesmo, não é regra, mas há muitos casos em que nós trazemos determinados desequilíbrios de vidas passadas, desequilíbrios difíceis. Nós tínhamos, por exemplo, uma menina que foi adotada pela minha mãe, que era filha de uma funcionária nossa, que trabalhava com ela em casa, e morava numa favela e tal, mas a menina é impressionante, ela morava na favela, mas ela tinha assim uma atitude, parecia uma lady, né? Quando ela veio morar com a minha mãe, por uma série de situações lá que aconteceram, ela parece que ela não pertencia àquele meio. Ela morou conosco de 4 a 5 anos, aí ela teve um tumor no cerebelo e em um mês ela desencarnou. Nós soubemos mais tarde pelos espíritos que ela havia sido filha da minha mãe numa outra experiência na Inglaterra e que ela havia se suicidado, não é? De modo que ela era uma menina linda, alegre, risonha, mas ela tinha essa sequela com ela. Então, ela veio, resgatou uma parte das coisas dela de passado, necessidades dela de passado, foi acolhida por nós, né? E acabou desencarnando numa cirurgia, ela não voltou da cirurgia. Da cirurgia para tirar exatamente um tumor do cerebelo. E acabou morrendo assim, nessas condições. Então, no momento, ela vivia bem, de repente, em um mês, o tumor veio, tomou conta do cerebelo, cresceu e foi. Quer dizer, pô, mas como pode? Ela era, provavelmente ela tinha conflitos, né, de vidas passadas, e cada vez que a gente reencarna e vive um período, é como se a gente tivesse uma possibilidade de ir depurando essas nossas deficiências, ou eu chamaria mais de desequilíbrios psíquicos, né, emocionais, que foram muito fortes e que talvez, para que nós possamos vencê-los, a coisa tenha que ser por etapas, né, uma vez que a coisa é muito profunda. Mas que, pela nossa experiência, o corpo espiritual, né, esse perispírito, ele pode trazer determinados guardados, né, de vidas passadas, ou determinados aspectos ali de energia mais densa que podem eventualmente se manifestar ao longo da experiência física seguinte, né, na encarnação seguinte. Humberto, Rio de Janeiro. Olá, Humberto, uma boa tarde para você e para todo mundo aí do Rio. Parabéns pelo tema, pela abordagem. Segundo alguns centros, não se come carne. E qual a razão? Na pré-cirurgia, pelo menos 7 a 10 dias antes. Então, não pode beber, ou não pode fumar, ou não pode comer carne. Segundo explica-se, a pessoa quando come carne está se alimentando de outras energias que pesam no ectoplasma, o que dificulta a espiritualidade protetora de realizar esse trabalho. Além de tudo, Irineu, chamam a atenção para o fato de que as cirurgias da alma não dispensam, em hipótese alguma, como você muito bem o abordou, o acompanhamento médico. Mas o fato é que está atraindo cada vez mais pessoas, não é verdade? Então, vários lugares, vários espaços atendem centenas, milhares de pessoas, principalmente as celebridades, Irineu. Nos últimos anos, a cirurgia espiritual voltou a ficar em evidência por conta de atores como Reinaldo Giannichini, qual teve a cura de um câncer linfático no IMA, na casa do amigo João Berbel. E com a divulgação de inúmeras pessoas em busca de cura ou de alívio, aumentou o número de centros espíritas, não é verdade?
todos em busca de resolver problemas que a medicina tradicional não consegue, parcialmente. Não só o Giannichini, Ineu, mas como muitos já procuraram tratamento espiritual. Entre eles estão os cantores Milton Nascimento, Elba Ramalho, Roberto Carlos, os atores Chico Anísio, Carlos Vereza, o tenista Gustavo Kurten. Todos passaram por cirurgias mediúnicas realizadas aqui no Lar Frei Luiz, aqui em Jacarepaguá. E existe sim uma cura, mas a cura sempre é movida de dentro para fora. Sempre é movida de dentro para fora. As entidades, os amigos espirituais não prometem nada. O máximo que eles pedem é o quê? O comprometimento ínfimo pela bênção da cura. Mas eu gostaria que você abordasse, em curtas palavras, como adoecemos internamente. Bom, obrigado pela sua colocação. O tema sugerido foi aqui pela nossa amiga aqui, que é assistente, escolheu esse tema e falamos desse tema antes aqui da gente começar. Eu não tinha pensado em nada, mas como os temas sempre aparecem de acordo com as nossas necessidades, né? Tá bom, então vamos conversar um pouco sobre esse tema. Bom, vamos dividir um pouco a sua colocação, para que a gente possa entender melhor. Essa questão da carne e essa questão, vamos dizer, da bebida, não quer dizer que a carne faça mal ou que a bebida faça mal. Logicamente, existem os excessos, né? Uma vez um americano me disse assim, eu gostei muito da definição dele em relação à questão da carne. Ele me disse assim, Irineu, quando a gente precisa de energias de natureza física, eu como muita carne. Quando eu necessito de energias de natureza espiritual, eu não como carne nenhuma. Eu falei, interessante essa abordagem, né? Uma abordagem diferenciada. Não quer dizer necessariamente que a carne faça mal, mas talvez esse período recomendado, né, pelas entidades seja um período em que elas possam fazer o seu organismo se depurar um pouco, porque a carne, embora tenha todo o seu atributo benéfico de proteínas, enfim, né, de manter a saúde da gente em certa medida bem, né? Não comer um boi, mas comer um pedaço de carne é sempre saudável. A carne possui algumas toxinas, né? E essas toxinas às vezes levam muito tempo do nosso organismo para poder digeri-las totalmente. Então eu penso, né, trabalhando nisso há muitos anos, que é uma espécie assim de precaução para que ao chegar o tratamento espiritual, né, alguns dias depois, a pessoa esteja um pouco mais depurada e o organismo tenha tido tempo para poder liberar as eventuais toxinas, sobretudo aquelas que ficam alojadas no intestino, porque o intestino ele vive, né, da ação bacteriana, e algumas dessas carnes têm, né, às vezes tem determinados hormônios, enfim, tem toda a parte emocional dos animais, como são abatidos, aí a questão é mais profunda. De qualquer maneira, eu imagino, né, estou falando da minha experiência, eu imagino que isso seja uma espécie de precaução para que haja um período, vamos dizer, depuratório, em que essas toxinas tenham tempo, assim como a bebida também, né, e os vapores etílicos todos, que tanto se fala dos benefícios do vinho, né, e todas as coisas que podem fazer bem ao coração, enfim, existe muita coisa por trás de cada elemento. Mas eu penso, sabe, Humberto, que é uma preparação, né? Como um médico, por exemplo, vai fazer uma preparação cirúrgica, ou eles fazem aquela, vamos dizer, aquela lavagem, né, intestinal, onde a pessoa justamente visa criar uma limpeza, uma espécie de limpeza, para que a pessoa fique mais predisposta a receber uma energia renovada. Eu vejo a coisa por esse nível, por esse ritmo. E depois a pessoa volta a ter
a sua vida normal, né? Em pequenas palavras é isso. Agora, a parte, você disse muito bem quando frisou que as pessoas estão migrando dos consultórios médicos para os centros espirituais, né? Os centros espíritas ou os centros espiritualistas que se debruçam para a atividade de cura. A gente precisa entender que hoje, né, Humberto, às vezes a gente faz um tratamento médico, mas nem todo médico é assim acolhedor, né? Nem todo médico tem aquela paciência, ou até tempo, né? Às vezes ele não tem tempo, ele tem que atender um monte de gente. Então a coisa é muito papá, não tem muito tempo da pessoa se expressar. E a gente sabe, né, psicologicamente, tudo que às vezes a pessoa precisa de um minuto de atenção, né? Ser ouvida, ter a possibilidade de se expressar. E esse acolhimento, ela tem, em tese, pelo menos, nas casas espíritas. Então elas migram de uma coisa para outra em busca de um outro tipo de atenção. Logicamente, as celebridades são pessoas, né? Antes de serem consideradas celebridades, elas são pessoas, elas têm problemas. Como você mencionou, o próprio Gianecchini, né? E tem outras celebridades internacionais que já tiveram aqui no Brasil, a Oprah, o Dr. Wayne Dyer, outros tantos pessoas assim de expressão mundial, né? Vieram em busca de socorro espiritual. Por quê? Porque os tratamentos, eles atingem a gente até uma certa medida. Às vezes a nossa fome é uma fome espiritual mesmo. É uma fome de amor, é uma fome de acolhimento, é uma fome de atenção, é uma fome de expressão. Às vezes é um desalento, é uma depressão, é uma ansiedade, é um medo. São vários aspectos que criam o desequilíbrio espiritual. Então, normalmente, né, algumas casas porque trabalhar espiritualmente, sabe, Humberto, não é uma tarefa muito simples, não. Você tem que ter dedicação, você tem que ter uma super disciplina de vida. O médium de cura, o chamado médium de cura, precisa ter uma conduta bem firme, porque senão ele se enrola. Ele atrapalha. Outra coisa importante, Humberto, todo médium de cura trabalha muito com o chamado ectoplasma. O ectoplasma nada mais é de uma energia que entre o espiritual e o físico, atua entre ambos, mas é a energia de libido. Então, o médium de cura, se ele não procurar ter uma atitude assim, ética, de equilíbrio, ele se enrola. Ele vai um tempo depois, ele se enrola. E há muitos casos de médiums que acabaram se perturbando, não porque não tivessem condições, mas porque ali na conduta pessoal eles meio que se perderam, né? As pressões são muito grandes. Eu soube de médiums que começaram a curar, a ser intermediário de grandes curas e começaram a ganhar presentes, começaram a ganhar muitas coisas, e lá pelas tantas eles se enrolaram. Alguns acabaram até presos por exercer medicina ilegal. A coisa é complexa, né, Humberto? Mas a cura espiritual real é aquela que faz a meu ver, pelo menos, né, pela minha experiência, é aquela que faz um trabalho educativo, ou pelo menos tenta expor a pessoa na necessidade dela a entender que ela não está passando por aquilo de graça. Ela atraiu aquele tipo de experiência para ela porque alguma coisa não estava em consonância com a verdade dela, ou com o conhecimento dela, porque saber, a gente sabe muita coisa, né, Humberto? Mas entre saber e colocar em prática, entre saber e exercitar aquilo de fato, tem uma distância enorme, uma distância muito grande. E aí a gente vê as coisas acontecerem, né, de maneira negativa. Seja como for, o trabalho de cura, mesmo efetiva, é um caminho de mudança interior, não tem outra forma.
Você tem que mudar, você tem que limpar as bobagens do passado, você tem que se reinventar, você tem que se reconstruir. Os desafios são enormes. Nem sempre, num primeiro momento, a gente vence os desafios da vida, as tentações da vida. Todos nós somos gente. Então, às vezes, a gente cai, levanta, mas a vida está sempre colocando você, expondo você a você mesmo. E às tuas negatividades, às tuas expressões desequilibradoras. Então, o tratamento espiritual, para que ele tenha êxito, ele precisa abranger essa área. Quer dizer, não é a pessoa vai ficar curadinha, acabou, vai lá, toma o passe, faz o tratamento, acabou, está tudo certo. Não funciona assim. Né? Se a pessoa voltar a fazer bobagem, ela vai se enrolar de novo. Isso é da lei, existe uma lei, não é uma lei que Irineu criou, que outro criou, é uma lei da vida, lei do funcionamento das coisas. Então é como você frisou muito bem, o equilíbrio, ou a cura, ou a mudança, ela é de dentro para fora. A gente tem que olhar para dentro. Não dá para ignorar as nossas necessidades. E, aliás, a vida, o processo evolutivo, né, Humberto, ele é assim. Ele provoca em nós necessidades. E se a gente não tivesse necessidades, a gente não iria buscar os caminhos de recurso, né? É como o meu irmão Luiz Gasparetto fala, em tom de brincadeira, ele diz assim, o brasileiro não tem religião, o brasileiro tem necessidades. Eu falei, é verdade, porque ele falou que se quando o negócio está mais ou menos, ele vai na igreja, se o negócio está ruim, ele vai para o terreiro, se o negócio piorou, ele vai para o centro, depois ele vai na Umbanda, depois ele vai lá no Seixonoye, depois ele tem necessidade, e ele quer um caminho para si. Né? Ou ele se torna evangélico, ele vai buscar o caminho dele, né? Então nós estamos à procura do nosso próprio caminho, mas o caminho é o que você falou, é sempre interno, né? É sempre de dentro para fora. Eu penso que a cura espiritual real, verdadeira, é quando a pessoa entende a necessidade dela fazer algumas mudanças. Aí funciona. Lindomar, São Paulo. Olá, Lindomar, uma boa tarde para você e para todo mundo aqui da capital. Vai, Lineu, como vai? Bem, gostaria que você falasse sobre a esquizofrenia e a espiritualidade. Por que uma pessoa é ou nasce esquizofrênica? E se ela pode ser considerada como doida ou louca? E se é kármico ou dharma? A esquizofrenia, Lindomar, ela tem níveis, né? Como qualquer doença. Existem níveis em que a esquizofrenia é tratada muito bem à base de medicamentos e você consegue, os médicos, né, conseguem numa certa medida ainda criar alguns mecanismos, né, que impedem a pessoa de fazer loucuras maiores. Mas há níveis de esquizofrenia em que só o medicamento em si não é capaz de poder conter as atitudes da pessoa. Então existem esquizofrenias que naturalmente precisam ser segregadas, né, que precisam ser internadas, pessoas que precisam de medicações muito fortes, que possam conter os seus impulsos, conter as suas decepções, conter a sua necessidade de controlar os outros, de manipular, enfim. Mas os esquizofrênicos não são pessoas que não são inteligentes. Apenas eles estão com a inteligência, digamos assim, os circuitos cerebrais, eles são muito delicados, né? Todos os circuitos, as sinapses, o funcionamento do cérebro é um conjunto de mistérios que a medicina está desvendando, a neurociência está desvendando, né? Os procedimentos hoje da neuropatia vão sempre buscando minimizar, seja com elementos químicos, seja com o próprio eletrochoque, que antigamente era uma coisa muito empírica, muito assim, que deixava todo mundo horrorizado. Hoje tem
uma prescrição médica para determinados casos necessária, e sendo bem dosada a voltagem, sempre bem dosada determinadas situações, dentro do mecanismo de convulsão e tantos elementos, podem de fato minimizar as situações do esquizofrênico. Mas ao lado do esquizofrênico, Lindomar, nós temos uma família, né? A família também sofre, porque você lidar com um esquizofrênico dentro de casa não é fácil. É sofrimento para todo mundo tem que ficar atento, é uma sucessão de circunstâncias difíceis, complexas. Então, a esquizofrenia pode ser uma herança mesmo de vidas passadas também. Por quê? Porque determinadas neuropatias, né, cerebrais, determinadas disfunções cerebrais de situações de vidas passadas, elas nem sempre têm uma condição fácil de ser extirpada pelo funcionamento cerebral. Então a pessoa traz tendências, traz situações e cai exatamente naquele grupo familiar que por qualquer razão está ligada àquela pessoa, seja emocionalmente, seja psiquicamente. Nós nunca sabemos muito bem por que a gente caiu naquela família, né? Por que a gente caiu naquele grupo onde a gente tem pessoas muito afins e tem pessoas muito esquisitas, muito estranhas dentro do nosso grupo familiar. Mas a gente sabe que a vida promove isso para ver se a gente consegue devagarzinho ir resgatando os nossos nós de relacionamento, né? Nossos relacionamentos são às vezes confusos, doentios, né? A gente às vezes é muito ciumento, às vezes a gente é muito possessivo e a gente é muito mandão, quer que todo mundo faça as nossas... Ou é muito mimado, né? Eu tenho visto muito filho mimado, né, que depois que cresce dá uma trabalheira para os pais, porque eles não estão acostumados a ouvir não. E quando a vida diz os nãos para nós, né, é um Deus nos acuda, tem hora que a vida diz não. Ah, mas eu quero, mas para você não tem agora. E a gente se revolta, a gente faz loucuras. Então a esquizofrenia, né, e as psicopatias, elas podem ter origem mesmo em situações passadas. Mas isso acontece nos lares que têm algum compromisso com essa pessoa. Então, mas graças a Deus a medicina também vai avançando. Agora, quando a gente faz tratamentos espirituais para o esquizofrênico, eu nunca vi, nesses anos todos, um esquizofrênico que não melhorasse em alguma medida, que não tivesse um pouco mais de alívio, que não tivesse um pouco mais de calma, até mesmo a família, né, sentisse esse alívio. Então existem componentes espirituais que parece que intensificam as necessidades esquizofrênicas da pessoa. Então a gente tem feito para algumas pessoas claramente esquizofrênicas e graças a Deus tem obtido melhoras. Na verdade ela não cura, há casos até de cura, nós já vimos casos de curas de convulsões também muito grandes. Mas, com certeza, quando a gente trabalha na terapêutica do amor, porque a atividade espiritual é uma atividade do amor verdadeiro, porque não se cobra nada, não se exige nada, né? Há apenas um acolhimento e um sentimento de querer bem para que a pessoa possa despertar para a sua própria força. Mas a esquizofrenia merece mais estudo, né, da nossa parte. Nós temos muito que aprender ainda, né, com as situações dos esquizofrênicos. Graças a Deus nós não temos mais, né, pelo menos há um movimento mundial muito grande para acabar com todos os manicômios e toda essa coisa, né? Graças a Deus essa parte humanizou, né? E isso já é para nós um grande avanço. A pessoa pede para não ser identificada. Ok. Olá, Irineu, eu tenho duas perguntas. Um dia dessa semana acordei com um arranhão perto da sobrancelha direita. Tentei explicar a mim mesmo o que pudesse ter ocorrido, como o zíper do travesseiro, e nada justificou o ocorrido, e também não doía. Já que não consegui nenhuma explicativa terrena do caso,
Há alguma explicativa mediúnica disso, Irineu? Outro item. Também gostaria que explicasse as regras mediúnicas da telegnese. Olha, existem situações que acontecem durante o nosso sono, sobretudo no nosso inconsciente, que a gente não tem assim elementos muito claros para definir, porque as nossas lembranças do que acontecem durante o sono, ou mesmo fora do corpo, são muito vagas. Habitualmente a gente sai do corpo, né, e vai para experiências fora do corpo, com lugares e pessoas as quais a gente tem afinidade, ou também a gente é procurado por entidades que têm alguma relação conosco. Pode ser também que você tenha tido alguma experiência. Eu já vi casos, por exemplo, de pessoas que realmente foram como que agredidas espiritualmente. E quando voltam para a vida física, fica alguma marca. Assim como eu já vi o contrário, já vi pessoas serem operadas espiritualmente enquanto dormiam e acordarem com cicatrizes, com sinais que depois permanecem ou somem, depende muito de cada caso. Então eu acredito que você deva ter tido uma experiência espiritual fora do corpo que te trouxe essa coisa, mostrando a você que a vida não é só o sono que parece ser, né? Que as nossas atividades espirituais acabam por acontecer fora do corpo também. E com relação à segunda pergunta, o importante é a gente ter uma atitude disciplinada, né, no bem, e exatamente criar um mecanismo, não é, que faça a gente confrontar aquilo que o coração sente que não é bom. A ética, e não só nesse tema que você mencionou, mas tudo que se refere à parte espiritual, é preciso que haja uma disciplina, é preciso que haja um empenho e a consciência de que você pode ser um bom instrumento da espiritualidade ou um instrumento que não vai durar muito tempo não e você se desequilibrar. Você tem o recurso, tem a oportunidade e é importante que você procure sempre ser uma pessoa melhor para que você possa estar aberto para boas influências e mais fechado para as más influências, porque as influências existem de todos os níveis. A gente precisa aprender a ser uma pessoa melhor, né? Uma pessoa mais equilibrada, mais centrada, né? Para que as expressões de qualquer sentido da mediunidade possam ser mais positivas. Maria do Carmo de São Paulo. Olá, Maria do Carmo, boa tarde para você e para todo mundo aqui da capital. Na palestra que você vai dar no próximo domingo, você vai abordar esse tema? E também gostaria do endereço do seu espaço para que meu filho possa me levar. Olha, nós estamos aqui no Ipiranga, na rua Dom Lucas Obes, 168. A palestra não seria exatamente eu seria o médium, né? Quem vai fazer a palestra é o Dr. Hans, que nos inspirou esse tema. Conhecendo um pouco ele como eu conheço, eu creio que ele vai a fundo nesse tema, porque esse tema, né, da parte de como a gente adoece, como a gente pode encontrar os caminhos da cura, é a especialidade dele. E ele sempre faz essas palestras, Maria, ele sempre faz essas palestras para termos assim um certo caráter preventivo também, né, da gente impedir que certas manifestações negativas que levam à doença possam ter acesso, possam ter prosseguimento dentro de nós. Ele vai abordar essa temática sim e vai explorar de maneira brilhante, porque ele é médico, né? Não só um médico físico enquanto ele estava aqui, porque ele viveu até a Primeira Guerra Mundial, né? Ele morreu atendendo no fronte de guerra, onde ele acolhia ali os soldados, enfim, fazia os procedimentos da época, né? Deve ter ele, imagino que ele tem experiências incríveis, né, para contar para nós. Então ele vai
trabalhar comigo através da mediunidade. Ele vai incorporar e vai falar a respeito dessa temática. Eu sempre escuto depois o que ele fala, porque eu sempre aprendo muito, né? A gente sempre tem que aprender com essas pessoas que estão na frente, né? Que têm uma visão de mundo mais madura do que a nossa, né? Nós, como ele costuma dizer, nós somos aprendizes de aluno, né? A gente vai sempre se colocando diante das experiências alheias, tentando absorver, aprender, né, crescer com aquilo, se nutrir com coisas que possam ser úteis para nós. Então, mais uma vez, nós estamos aqui no Ipiranga, no bairro do Ipiranga, na rua Dom Lucas Obes, 168. É aqui, é uma casa onde a gente tem o nosso instituto e fazemos as nossas atividades. Wanda, São Paulo. Wanda. Olá, Wanda, boa tarde para você e para todo mundo aqui da capital. Gostaria de fazer uma cirurgia espiritual, artrose no quadril, nervo ciático. Sofro muito com essa dor dia e noite. E não tem remédio que cure. Não aguento mais tanto remédio e injeções. Por isso peço humildemente um esclarecimento, uma indicação de uma cirurgia espiritual. Olha, Wanda, essas articulações, né, essas coisas têm uma tendência, não sei qual é a sua idade, mas tem uma tendência a ser degenerativa e nos faz sofrer muito, né? Mas todas essas ações, né, a dor, né, que principalmente não cessa, né, com medicações, mostra também, para mim, que estou de fora, mostra também talvez a necessidade de você repensar algumas coisas na sua vida, no modo de você agir, no modo de você reagir, que talvez precisassem ser mudadas, precisassem ser melhoradas para você começar a ter alívio, ou até as medicações ter alívio. Existem também uma possibilidade, sabe, Wanda, também de você ter o problema físico, e esse problema físico está sendo amplificado por uma perturbação espiritual. Então você tem caracterizadamente lá o desgaste ósseo, mas você pode ter também perturbações espirituais que acentuam aquilo, amplificam aquilo. O que talvez resultasse num bom tratamento espiritual, poderia aliviar, poderia amenizar, poderia transformar isso em algo mais positivo, em algo mais, digamos, útil para você, né? O tratamento espiritual é um tratamento muito simples, você pode fazer aqui, né, pessoalmente. Nós fazemos isso às quintas-feiras e aos domingos, ou você pode fazer na sua casa mesmo, sem precisar se deslocar. Para isso, Wanda, você faz o seguinte, você vai mandar um e-mail para contato@irineugaspareto.com.br, contato@irineugaspareto.com.br, e nós não precisamos que você conte nada, apenas mande o nome, idade e cidade, e a nossa equipe vai marcar com você um horário para você fazer em casa. Nessa hora você vai deitar por 15 minutos, deixar um pouquinho d'água ao lado da cama, e nesses 15 minutos combinados as entidades vão te visitar e vão começar a fazer o tratamento espiritual para você ter alívio. E aí a gente faz isso praticamente por uns 2 meses, tá? E aí vamos depois fazer uma nova avaliação de como é que você está, como é que você tem passado. Tá bom, Wanda? Obrigado pelo seu e-mail. Sofia, São Paulo. Olá, Sofia, boa tarde para você e para todo mundo aqui da capital. Irineu, quando se fala de cura espiritual, é só para doenças? Ou na parte financeira também? Não, a cura é para tudo, né, Sofia? Quando a gente fala cura, a gente está falando de mudanças, né? Aqui congelou a imagem aqui. Está falando de mudanças, transformações. A parte financeira não deixa de ser uma parte nossa, né? A dificuldade que a gente tem para lidar com dinheiro, a dificuldade que a gente tem para lidar com esses aspectos todos financeiros, ou com a falta de dinheiro. Dinheiro está sempre relacionado a valor,
e a gente tem muitos medos, né? Tem muita dificuldade de lidar com certas coisas. A gente fala em cura, e cura do aspecto, né? Não necessário. É que saúde é mais evidente, né? As saúdes são mais claras, né? São mais visíveis, mas os aspectos financeiros precisam também de uma grande cura, né? De uma grande mudança. E não é fácil você restabelecer a confiança na vida. É um processo, às vezes, lento, gradual, em que nós vamos trabalhando até atingirmos uma mudança de postura interna para alcançar a prosperidade, né? A chamada prosperidade. É um processo, mas a parte espiritual pode ajudar muito você sim, tá bom? Santa Branca. Olá, Cíntia. Uma boa tarde para você e para todo mundo aí de Santa Branca, aqui em São Paulo. Gostaria muito que você falasse um pouco sobre dor na coluna, mas especificamente na lombar. O que posso fazer para melhorar essa dor? E qual a relação da parte psicológica, emocional e espiritual? Cíntia, vamos pensar um pouquinho, né? Isso a gente vai estudando pelos recursos da metafísica. O que é uma coluna, né? Uma coluna é um veículo ou uma plataforma de sustentação, tá? A sustentação está sempre associada psicologicamente ao modo como a gente se sustenta, ao modo como a gente confia em nós mesmos. E a lombar tem a ver com a nossa flexibilidade para lidar com certas coisas da vida. Tem coisas, né, Cíntia, que a gente não aceita que é do jeito que é. Não aceita as pessoas como elas são. E por causa você já deve ter ouvido uma expressão muito comum falada, jogo de cintura. O jogo de cintura é exatamente aonde? Na lombar, né? Então o que é o jogo de cintura? É a habilidade para você lidar com os pepinos que aparecem, com os desafios, com pessoas estranhas que aparecem, pessoas esquisitas, com situações às vezes de puxada de tapete, com traições, com situações difíceis. O jogo de cintura é aquela pessoa que lida com a desavença, com a dificuldade, com um pouco de expediente, né? Não é muito fácil a gente desenvolver o jogo de cintura, mas nós precisamos criar isso para nós. Nós precisamos aprender isso, senão a gente não vive. Se você não tiver jogo de cintura, e a lombar está exatamente associada a isso. Então é importante, Cíntia, que você perceba inicialmente que você tem inteligência, e com a inteligência você pode desenvolver a habilidade de lidar com os desafios. Os hindus costumam dizer que a gente precisa aprender a criar a sabedoria da incerteza, isto é, quando aparece lá o problema, você não vai ter que lidar com ele? Vai. Então, essa desenvoltura, né? Esse jeito, não se intimidar muito pelo tipo de desafio que aparece, porque tem hora que a situação fica complicada, né? Assim, tem hora que a gente não sabe para onde correr. Eu estou falando das minhas experiências pessoais. Tem hora que eu fico, às vezes, sem saber como lidar com certa pessoa, com certas situações, mas a vida te expõe a isso para você desenvolver a capacidade de você dar a volta por cima, de você equilibrar. E cada um de nós tem os seus desafios próprios, né? E a coisa pega onde a gente tem mais fraqueza. Então eu penso que a lombar é um exercício para você desenvolver exatamente diante da vida, o jogo de cintura. A gente ser menos, não adianta eu ficar falando mal dos outros, não adianta eu ficar jogando pedra nos outros e nem ter medo da vida. Eu preciso desenvolver o meu modo pessoal, que às vezes pode ser diferente dos outros, mas é o meu, de lidar com as dificuldades. A pessoa pede para não ser identificada de São Paulo. Ok, vamos lá. Meu marido resolveu sair de um emprego no qual ele sentia que não podia mais permanecer. Ficamos empolgados com a possibilidade de coisas novas e melhores surgirem, assim que ele liberasse espaço para isso.
Também fizemos cursos de prosperidade, mas por algum motivo que não sei, as coisas não melhoraram. Na verdade, tem sido a época mais difícil em termos financeiros. As oportunidades não surgiram como esperávamos. Fico me perguntando, Irineu, o que pode ser feito? Gostaria que comentasse algo a respeito. Sabe, toda mudança forte, né, como essa que vocês fizeram, ela, a meu ver, precisaria ter um plano B, né? Vamos imaginar, eu saio de um lugar que eu estou insatisfeito. Ok, beleza, essa é a fase 1, que não é fácil você ficar sem aquele recurso, né? Mas vamos acreditar e vamos ter coragem de fazer. Muito bem, mas o que eu vou fazer de mim? A hora que eu tiver a liberdade, a hora que eu tiver... O que eu vou fazer da minha vida? Para entender isso, eu preciso ir lá dentro de mim e buscar uma coisa muito simples, que é: o que é que eu quero? Você pode me dizer assim: não, Irineu, eu quero prosperar, eu quero dinheiro. Ok, tá claro, tá tranquilo. Mas dentro de mim, o que eu quero fazer para isso? O que eu gosto mesmo de fazer? Onde eu teria prazer de produzir, de trabalhar, de me dedicar? Porque se você não tiver uma relação dessa com o que você faz, vai ser sempre uma coisa um pouco adversa, vai ser sempre uma certa batalha. Toda vez que você vai trabalhar, parece que você está indo contra a maré, né? Contra a tua natureza. Então, o que eu sugiro para você e para o seu esposo, que vocês possam caminhar lá fundo, dentro de vocês, o que você quer, você é bom fazendo o quê? E depois não é só isso, você gosta disso, você vai se... Porque quando a gente gosta de uma coisa, a gente faz essa coisa e não se cansa, não fica enjoado, não fica crítico, você vai fazendo. Tem hora que quando você está fazendo uma coisa que você tem prazer, você perde até a fome. Você vai fazendo, depois é que você percebe que o tempo passou. Então tem que haver, na minha visão pelo menos, tem que haver, embora vocês tenham feito cursos de prosperidade, o que é sempre útil, mas você tem que ir lá dentro e ver o que você quer. E não só o que você quer, o que você gosta de fazer. Porque você gostando de fazer aquele tipo de trabalho, você vai achar realmente um tipo de colocação. Porque senão você vai indo contra você mesmo, né? Se você já teve a coragem, que o mais difícil é sair daquilo que você estava insatisfeito, ok, parabéns, esse é o primeiro passo. Mas agora, se você não põe uma coisa no lugar, e para pôr essa coisa no lugar, você tem que ir lá pelo caminho do prazer. Ah, mas eu tenho necessidade de dinheiro. Lógico, né? Mas eu preciso buscar um tipo de trabalho onde eu sinta que eu vou ficar feliz trabalhando. Se eu arrumar um trabalho que eu detesto fazer, por exemplo, eu vou trabalhar num negócio de vendas, mas eu detesto ser vendedor, não vai rolar, não vai funcionar. Então, eu penso que uma boa medida seria buscar um caminho de que vocês saibam, especialmente o seu esposo, o que ele gosta de fazer. E aí, começar a buscar na área, né? Começar a procurar dentro do que ele gosta, porque uma hora aparece lá uma atividade, e aí ele vai fazer o que ele gosta, aí ele vai prosperar. Pode ter certeza do que eu estou falando. Anderli. Olá, Anderli, uma boa tarde para você e para todo mundo aí de Pernambuco. Obrigada por partilhar seus conhecimentos, Irineu, pois eles me ajudam e ajudaram a enfrentar o dia a dia da minha escola e da minha vida. Afinal, não está fácil para ninguém seguir saudável em meio a tantas dificuldades. Bom, Andélio, eu te agradeço as palavras de incentivo, né? Porque a vida é desafiadora para todos nós, né? Então, vamos seguindo em frente, né? Porque eu acho que a gente vai aprendendo mesmo, até com os desafios, né? Com as provocações da vida, das pessoas. A gente vai crescer, né? Materialmente, vai crescer espiritualmente, à medida em que a gente for criando um sentimento assim de sabedoria pelas coisas. Não vai seguindo muito a cabeça dos outros, não. Vai seguindo aquilo que o teu coração
vai intuindo, né, aquelas verdades suas internas, que é o que sempre, na maioria das vezes, costuma dar certo. Obrigado pelas palavras de incentivo aí, que tudo de bom aí para Pernambuco, um estado tão simpático. Tita, Rio de Janeiro. Olá, Tita, boa tarde para você e para todo mundo aí do Rio de Janeiro. Parabéns, Irineu. Suas palavras, em especial o seu livro, Presença de Espírito, me levaram a ver uma luz no túnel que parecia não ter mais fim. E no emaranhado dos meus pesadelos me ajudaram a superar o meu emocional. Um grande abraço a você, ao Dr. Hans, e que Deus abençoe cada dia mais. Gostaria de saber se você tem outros livros e como adquiri-los. Olha, Tita, a minha vida tem sido muito corrida, né? Já para sair esse livro do Dr. Hans foi quase um parto, sabe? Porque as pessoas falam, não, eu precisava fazer um livro, e eu sabia no coração que precisava, mas no fim acabamos criando as condições, né, e o livro acabou saindo. Existem projetos que o Dr. Hans quer fazer comigo, outros livros com outra temática, com outras coisas, inclusive as aberturas aqui que a gente tem do trabalho espiritual, que são todas gravadas aqui pela nossa equipe, eu tenho alguns manuscritos, tá? Eu preciso me dedicar a isso, ter tempo para sentar, mas como a minha vida está mudando muito, tem uma série de coisas que estão sendo transformadas na minha vida, eu acredito que para o próximo ano eu possa me debruçar mais, porque o trabalho de escrita é um trabalho assim um pouco solitário, em que você precisa estar muito focado dentro da coisa para você escrever coisas assim bem equilibradas, né, pé no chão. Mas nós vamos trabalhar nesses projetos novos, né, além do livro Presença de Espírito, que é um livro de pretensão simples, né, não é um livro que tem assim grandes pretensões, mas é um livro que sempre tenta levar para as pessoas um pouco de reflexão positiva, né, diante das coisas da vida. Mas vai vir coisa nova por aí, sim, para o próximo ano. Vamos ver, Tita, se a gente consegue colocar em prática o que a espiritualidade quer. Dela, Ribeirão das Neves. Como chama? Dela. Olá, Dela, boa tarde para você e para todo mundo aí de Ribeirão das Neves. Irineu, obrigada. Foi gratificante o programa de hoje. Quero ser uma pessoa melhor, me curar da depressão. Está sendo muito encorajador ouvir suas palavras. Ouvi da psiquiatra que nunca poderia deixar de tomar remédios na vida. Isso me deprimiu ainda mais. Agora acho que talvez ela esteja enganada. Obrigada. Sabe, Dela, eu tenho trabalhado com muita gente e também trabalho comigo mesmo, evidentemente. Eu acho, sabe, Dela, que as nossas depressões, porque a gente sempre tem N motivos para ficar deprimido, mas as nossas depressões decorrem de nós fazermos uma imagem de nós mesmos muito distorcida da realidade. Talvez porque a gente não consiga conviver dentro de certos padrões, ou mesmo que as pessoas esperam de nós, a gente fantasia muito em relação a nós mesmos. Então a gente, na depressão, a gente acaba ficando meio contra nós, né? Acaba ficando o nosso próprio inimigo, acaba ficando muito juiz de nós mesmos, muito cobrador de nós mesmos, e nós temos o nosso jeitão de ser, né, Dela? Nós temos o nosso modo de ser. Quando a gente descobrir o valor que nós temos como pessoa, quando a gente redescobrir, né, que a gente se perdeu aí no meio do caminho, pensando mal da gente e achando que os outros sabem tudo, a gente vai saindo da depressão. Quando você descobrir quem você é, a inteligência que você tem, a mulher que você é, as possibilidades que você tem, nós vamos vencer essas ideias, não é? Se houve necessidade de você tomar uma medicação, eu acho muito boa a medicação desde que ela seja temporária, né? Que a gente possa usar a medicação para segurar um pouco as coisas durante um período, acho super válido, mas acho que a gente tem competência e inteligência para aos poucos ir modificando esse quadro, para que o médico
se convença de que você está tão bem que você precise diminuir as doses a tal ponto de você ficar uma pessoa mais sociável, mais tranquila, mais alegre, mais confiante, e quem sabe você consiga parar de ter que tomar essas coisas. Eu confio muito nisso, sabe, Délia? Eu acho que você está no caminho certo, e eu acho que nada é assim para sempre. Nós podemos modificar isso no caminho, você não acha? Então vamos em frente, vamos aos poucos, vamos mudando esse quadro. Confie em você, acredite em você. Você comece a pensar melhor de si mesma, ser um pouco mais amiga de si mesma. Eu acho que você vai conseguir dar grandes viradas positivas aí na sua vida. E vai mantendo a gente em contato, vai mandando sempre alguma coisa para que a gente possa, né, de fato, acompanhar a tua melhor e a gente fique muito feliz com ela, tá bom? Muito bem, estamos chegando aqui ao final das nossas conversas. Nós vamos fazer hoje uma meditação para o reequilíbrio físico. Meditação para o reequilíbrio físico. Amanhã teremos aqui no nosso instituto a nossa palestra a partir das 10h30 da manhã. Estarei trabalhando junto com o Dr. Hans com o tema cura e regeneração, aqui no nosso instituto, na rua Dom Lucas Obes 168. Estaremos aqui, o nosso espaço é limitado, mas talvez haja ainda algum lugar se você correr, né? Porque senão você não vai conseguir lugar. Seja como for, é sempre um prazer a gente poder conversar sobre a nossa vida. E nós também teremos amanhã à noite, em Mogi das Cruzes, na segunda-feira à noite, lá na nossa sede nova, lá de Mogi das Cruzes, a mesma temática. O Dr. Hans estará em Mogi, lá fazendo a mesma temática, a partir das 7h30 da noite, o mesmo tema, cura e regeneração, para aqueles que não puderem estar em São Paulo, estarem lá em Mogi das Cruzes, lá na nossa sede de Mogi. Eu agradeço muito a oportunidade, foi um prazer enorme. Desejo a vocês um imenso e gostoso e agradável final de semana. Que tudo transcorra bem para você. Não fica triste não, não desanima não. A vida é sempre ativa. E aquelas coisas que parecem ser para sempre, elas podem mudar, né? Porque a vida vai mudando, as coisas vão mudando, a gente vai mudando. E nós podemos devagar ir melhorando as nossas coisas, as nossas dúvidas, nossos medos, tudo aquilo que possa estar prejudicando a nossa vida. Um grande abraço a você. Nós vamos programar aqui o nosso equipamento aqui para podermos gravar essa meditação. Você deixa, se você quiser participar da meditação, são 10 minutinhos. Deixa um pouquinho d'água aí do lado do seu computador. Nós vamos preparar o equipamento e já voltamos. Super final de semana. Beijo no coração do Irineu Gasparetti e de toda a equipe. Semana que vem.